Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Pois bem, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Um pouquinho de como eu comecei a colecionar Pokémon, cartinha de Pokémon. Pois bem, comecei em 2001, na Itália, não sou brasileiro. E, bom, basicamente na época o meu foco era fazer a Pokédex, né? Era uma época diferente, não tinha cartas grandes, cartas especiais, né? Claro que tinha carta especial, mas assim, cartas igual hoje, várias raridades diferentes. Aqui o máximo que a gente tinha era carta holográfica mesmo. E bom, tudo começou pelo set base, depois veio Jungle, depois veio Fóssil, aí veio Equipe Rocket, enfim. Eu fui, né, a maior parte das minhas cartas dessa época são da Itália. Tudo comprado lá, a maioria eu troquei ou tirei nos pacotes. O foco sempre foi mesmo fazer os primeiros 151. Lembro que só vim completar essa coleção mesmo aqui no Brasil em meados de 2002, 2003, porque na época não existia 1000. Eu tinha algumas regras, né, no meu foco, que era fazer o 151 sem cartas promocionais ou cartas em idiomas orientais, certo? Então ficou faltando 1000. O 1000 nunca foi lançado fora do Oriente de forma não promocional. Na verdade, até o Expedition, certo? Aí em 2002, 2003 ele foi lançado pela Wizard, né? Foi uma das últimas coleções de e-readers. Até então só existia o 1000 fóssil no Japão, que não era promocional, mas aqui veio como promocional da liga. Enfim, esse é o tal 1000 que eu tava falando. Esse foi o primeiro 1000 não promocional no Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, enfim. Esse foi o primeiro 1000 que não era promo. Eu encontrei no pacotinho e na época, né, acho que é 2002, sim, mas eu encontrei acho que 2003. Foi aí que eu completei minha coleção na época, porque eu tava esperando só esse 1000 pra fechar, né, não queria promocional. E aí quando saiu esse 1000 eu achei no pacotinho e eu parei de colecionar na época. Voltei alguns anos depois, assim, nunca parei 100% de colecionar, porque eu tinha outros focos, como cartas promocionais, que eu vou mostrar no futuro. Mas até então, eu continuei comprando durante os anos, mas a minha coleção principal, que era o foco, né, eu tinha decidido continuar para 251. Aí, recentemente também, nos últimos anos, comprei algumas cartas que para substituir, tinha alguma coisa em japonês que eu substituí depois, alguma coisa que eu acho mais bonita, tipo com arte do Sugimori, né? Ainda queria trocar esse Typhlosion futuramente. Aí a minha coleção, o começo da minha coleção foi essa, né? Foi os primeiros 251. Foi a época que mais me marcou. Foi a época que estruturou toda a minha coleção até hoje. Esse é o meu grande orgulho, né? Como eu comecei a colecionar. Não tem nenhuma grande carta, assim. Elas estão em bom estado, mas não tem nada super valioso, fora esse Charizard italiano aqui, mas sim. São cartas bem básicas. Na época, praticamente todo mundo tinha essas cartas aqui. Então, basicamente é isso. Foi o começo da minha coleção. Eu recomendo vocês a fazer sempre uma Pokédex. Eu acho que Pokédex é uma das melhores coisas que tem no Pokémon TCG, né? Poder colocar os Pokémons pela numeração original. Sempre tive vontade de continuar, além do 251, só que sempre fui me desanimando, porque eu colocava muita regra na minha cabeça de fazer, tipo, a primeira aparição de tal Pokémon nas cartas. Só que aí veio muita geração. Na época eu já tinha começado a desanimar um pouco de Pokémon. Nessa época de adolescente, sabe? Acho que a maioria das pessoas que tem mais ou menos a minha idade, uns 30, 30, 32, 33, 34, mais ou menos a gente parou naquela mesma época, lá pra Hoenn. Foi onde, mais ou menos onde parei, antes de Black White. Parei de acompanhar jogo de Pokémon por um tempo. A era Black White foi onde de fato parei de acompanhar de vez. Depois eu voltei com X e Y e até hoje estou firme e forte.
Claro que nesse meio tempo comprei muita cartinha, era uma época bem diferente, a gente conseguia cartas muito valiosas por muito pouco dinheiro, ninguém se importava com Pokémon TCG nessa época, mais ou menos na época dos Gold Stars, a galera não jogava mais tanto assim, não colecionava mais tanto assim, então a gente que continuou firme nessa época, a gente tem raridades que a gente não pagava muito para ter. Hoje em dia são cartas muito raras, cartas muito difíceis de encontrar, né? Cartas muito difíceis de conseguir. Então até várias cartas antigas eu troquei por cartas novas, porque gosto muito do estilo de cartas novas, na verdade. Eu até prefiro cartas full art hoje em dia, cartas arte rara ou arte rara especial, até prefiro do que essas cartas antigas. Claro que no meu coração essas cartas sempre vão ser importantes, vai ser a base da minha coleção, né? Foi por aqui que eu comecei. Mas hoje em dia eu coleciono apenas cartas novas, não coleciono mais cartas antigas. Tudo que eu queria de antigo já tenho. Claro que sempre tem uma coisinha ou outra que é sonho proibido, mas aí são coisas específicas. Dificilmente hoje em dia a gente consegue cartas assim. São cartas muito caras. Então eu dou por fechada a minha coleção das cartas antigas. E o foco está sendo cartas novas, cartas que a galera vai abrir, cartas que os valores são mais contidos, até cartas muito raras hoje em dia, quando saem, são cartas acessíveis, que a gente consegue por troca, a gente consegue por compra, ou parcelar uma compra, enfim. E é isso, galera. Esse é um vídeo muito sobre o começo da minha coleção, né? Como é que eu focava quando era criança. Esse foi meu primeiro grande foco, como eu falei no vídeo anterior. Foco é muito importante, galera. Quando você tem um foco, você não se permite, por exemplo, pegar várias cartas que não fazem parte da sua coleção. Você pode até fazer foco por tipo, né? Tipo de água, ou só Blastoise, só Charizard. Mas aí se você coleciona Charizard, não faz sentido ter 3, 4 Blastoise, sabe? É isso que eu quero dizer. Quero dizer que com o foco você consegue cartas caras, cartas mais caras, porque aí você vai focar em uma coisa só. Então é possível você fazer coleções muito boas e muito valiosas sem gastar muito dinheiro. Isso aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo sobre minha história, é aqui que começou tudo. E daqui pra frente eu vou fazer um pouco da história de como cheguei nos dias de hoje, né? Os próximos focos da minha coleção. Coleções já fechadas. E quando eu chegar... Eu não tenho sets completos, tá? Não tenho set base, set jungle, não tenho nada completo. Eu só tenho... das antigas tem uma Pokédex. E depois da Pokédex eu fui para cartas promocionais. Então os próximos vídeos vão ser sobre a continuação da minha coleção. Cartas promocionais antigas da Wizard, né? As primeiras cartas promos da Wizard. E aí por aí vai, vou seguir mostrando os meus focos durante os anos e como está a coleção hoje em dia, né? O que eu coleciono hoje em dia, que pra mim é o ápice, o auge do Pokémon TCG. A gente está vivendo o ápice, gente. Eu acho de verdade que estamos num nível altíssimo. Temos cartas maravilhosas sendo lançadas hoje em dia. As coleções estão ficando lindas, espetaculares. Se isso aqui pra gente, galera, que a gente era criança, isso aqui já era maravilhoso, a gente tem uma saudade enorme dessa época. Imagina as crianças de hoje em dia, com as cartas full art, arte rara, arte especial. Eu realmente, apesar de amar essas primeiras cartas, primeiras coleções, eu imagino uma criança hoje em dia vivendo o auge do Pokémon TCG, o auge da arte, como que elas vão se sentir no futuro, vendo as coleções, páginas inteiras. Imaginam, vou dar uma dica até para os próximos vídeos, imaginem uma Pokédex com só carta full art, galera. Isso é realmente uma coisa incrível e eu acho que as crianças de hoje, adolescentes de hoje, estão criando memórias fortes para o futuro. Eu acho que o TCG de Pokémon, por causa disso e outras tantas questões, tende só a evoluir, galera. Tende só a valorizar. E eu recomendo demais colecionar Pokémon, galera. Faz bem demais para a saúde mental.
faz bem demais pra gente. Se você não abre muitos pacotes, você compra cartas soltas, cartas específicas, melhor ainda, vai gastar menos dinheiro e ter exatamente o que você quer. No futuro eu garanto, galera, que vocês vão ter uma coleção maravilhosa na pasta de vocês, tá? Enfim, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, tá? Peço novamente perdão pela gravação. Não é nada profissional. Não sei se um dia vai ser. Não sou de gravar com câmera. Primeira vez que eu faço vídeos. Primeira vez que eu falo no YouTube. Não sei se mostrarei o rosto no futuro. Não sei o que eu vou fazer do canal. Mas eu quero mostrar minha coleção. Quero falar sobre Pokémon. É o que eu mais gosto, o que eu mais gostei de colecionar, de falar sobre um assunto por tantos anos, né? Então quero externar isso no YouTube. Muita gente faz, eu acho que já passou da hora de fazer. Provavelmente devia ter começado antes, mas nunca é tarde, né, galera? Então é isso aí. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Tamo junto, galera. Até a próxima.